A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados. Jesus é lindo demais. Como é bom poder ter esse tempo para meditar na palavra de Deus. É um grande privilégio poder meditar na palavra de Deus. Nós temos aprendido a cada dia, verso a verso, através dos ensinamentos de Jesus. E hoje não será diferente. Nós estamos aqui começando o capítulo 11 e Jesus nos ensina a orar. É isso mesmo. Nós precisamos aprender a orar. E os discípulos que caminhavam junto com Jesus perceberam isso. Que conforme Jesus caminhava, a cada missão, Jesus tinha um tempo de oração devocional com Deus. Ele se separava ali e ele tinha um tempo ali que ele conversava com Deus. E os discípulos queriam ter esse mesmo tempo de intimidade com Deus. Eles queriam aprender a orar como Jesus orava. E aqui Jesus ele vai nos ensinar a orar como ele ora. Não é apenas repetir palavras, meus amados, sem sentido, sem significado, mas é orar de forma consciente. E Jesus vai nos ensinar a fazer isso. Preste bem atenção. Versículo 1. Um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar como João ensinou os discípulos dele. E Jesus respondeu: Quando vocês orarem, digam: Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo, venha o teu reino. Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo, venha o teu reino. A primeira palavra aqui começa com Pai. A expressão que ele se utiliza aqui é uma expressão em aramaico, Abba. Jesus, ele chamava o Pai de Abba. Por que ele chamava o Pai de Abba? Porque Abba é uma expressão que apenas uma criancinha, que era totalmente dependente do Pai, chamava o Pai. Então era uma expressão utilizada por uma criança. Então Jesus ele se colocava como uma criancinha diante do Pai. E aqui ele nos ensina a se colocar como uma criancinha, reconhecendo a nossa total dependência do Pai. Então ele nos ensina a orar. Abba, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Nós precisamos ter, dentro do nosso coração o desejo que todos reconheçam a santidade de Deus, assim como nós reconhecemos. Então nós precisamos reconhecer que Deus é santo, reconhecer a santidade de Deus. E ele fala assim, ele manda a gente orar assim, para que venha o teu reino. Nós precisamos clamar pela vinda do reino de Deus, do governo de Deus. Mas para isso nós precisamos nos submeter a esse governo, para que venha o reino de Deus. Versículo 3. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Dai-me a nós o pão de cada dia. Jesus nos ensina a orar pelo pão de hoje, não pelo pão de amanhã. Você não precisa se preocupar com o pão de amanhã. Ore pelo pão de hoje. Assim como o povo de Deus que estava no deserto, Deus ele mandava o maná de cada dia. Ele pediu para que o povo não guardasse do pão e que o povo tivesse a confiança, a fé que Deus iria trazer a provisão de cada dia. E nós precisamos ter essa confiança que Deus nos mandará a provisão de cada dia. Ore pelo pão de hoje. Agradeça pelo pão de hoje. Versículo 4. Perdoe os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os que nos ofendem. Você tem perdoado os que te ofendem?
A palavra nos ensina que nós devemos ir com o coração, arrependido diante de Deus. Nós precisamos pedir o perdão para Deus com o coração arrependido. Mas nós precisamos aprender que nós seremos perdoados se a gente aprender a perdoar. Se nós não somos capazes de perdoar, nós não merecemos o perdão de Deus. E a palavra continua aqui. E não deixes que sejamos tentados. Precisamos também pedir a proteção de Deus. Na nossa oração, nós precisamos reconhecer totalmente a nossa dependência de Deus. Jesus nos ensina a iniciar a nossa oração prestando reverência a Deus, mostrando que Ele é soberano, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o Pai, que Ele é o Abba, que cuida do seu filhinho, que é totalmente dependente dele. Pense nisso, faça uma reflexão sobre isso. Vamos colocar essa oração em prática. Deus abençoe vocês. Até amanhã no nosso próximo encontro.